Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia, é hora de abrir o baú da memória e contar uma história. Falando em contar, e se eu te contar que a primeira estação do tronco de Jaú da Companhia Rio Clarense, construída em 1885, que depois viria a se tornar a primeira estação do tronco oeste da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, está ameaçada de simplesmente ruir, desabar, cair, e ninguém faz absolutamente nada por isso. Você acreditaria? Pois acredite. Eu sou Átila Almada, pesquisador da memória ferroviária paulista há 21 anos, e você está aqui no canal da Almada Consultoria para eu lhe apresentar a história de Campo Alegre. Se você se interessa por história ferroviária e memória, não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações por meio do sininho e ao final do vídeo deixe a sua curtida e o seu comentário. Você vai ver agora como uma pujante vila cafeeira foi simplesmente apagada dos registros. Antes de mais nada, pessoal, passando para dizer que o segundo Valinhos Ferroviário foi um sucesso. Eu esperava conseguir fazer e transmitir vídeos durante o evento, mas claro, a correria do dia não me permitiu. Eu agradeço imensamente a todos os que estiveram lá e a todos os que torceram pelo sucesso. Ano que vem tem mais. As palestras, os debates foram gravados pelo Ulisses Porto, da Associação de Preservação Histórica de Valinhos, e os vídeos estão comigo. Eu vou começar a editá-los e, seguindo a programação dos já gravados aqui no canal, daqui a 2 ou 3 semanas você vai começar a acompanhar por aqui as palestras, as conferências e as conversas que ocorreram durante esse domingo de muita cultura ferroviária. Dito isso, sigamos com o conteúdo de hoje. A história da estação e da vila de Campo Alegre remontam ao final do século XIX. A Companhia Rio Clarense de Estradas de Ferro operava o trecho a partir de Tirapina, um trecho em bitola métrica, no seu chamado então ramal de Jaú. A estação em si foi inaugurada no dia 1º de julho de 1885. É a mais antiga deste setor, ainda em pé até hoje em sua arquitetura original. Outras estações do trecho, como Brotas, por exemplo, apesar de terem sido inauguradas na mesma data, não estão mais na sua arquitetura original. Já são estações novas, não são as estações que foram inicialmente construídas. Novas, quando eu digo, ali dos anos 20, por exemplo. A cidade de Brotas, ou a região de Brotas, era tão pujante na produção de café que ela tinha 4 estações. Isso mesmo, 4 estações, principalmente para o escoamento do ouro verde. A primeira era Campo Alegre, a segunda, Aterrado, a terceira, Brotas, que seria a estação central, principal estação para embarque e desembarque de passageiros no município, e a quarta estação, Espraiado. 4 estações em um mesmo município, em um município que não era dos maiores, mas que tinha um enorme volume de escoamento. A vila de Campo Alegre, então, surgiu adjacente à estação, não só de casas dos ferroviários, havia também, como na maioria das estações da Paulista, que adquire o trecho da Rio Clarense em 1892, havia as casas dos ferroviários, dos operários de via, ao lado da estação, mas formou-se nas adjacências uma vila daqueles que trabalhavam nas fazendas de café daquele trecho, daquele entorno. A vila de Campo Alegre foi muito pujante por décadas. Inclusive, alguns dos moradores permaneceram lá quando essa vila foi perdendo importância. Para você ter uma ideia, na vila de Campo Alegre mesmo, nunca foi ligada a energia elétrica nas casas dos moradores. Então a vila foi ficando no passado à medida que a tecnologia avançou. Com isso, as pessoas foram se mudando para a cidade de Brotas, mais para a região do centro, e Campo Alegre foi ficando esquecida. Ali permaneceram os antigos moradores que se recusavam a sair ou que ficavam porque simplesmente não tinham outras oportunidades. A ferrovia ainda servia Campo Alegre, mas já não em tantos horários, justamente pela diminuição da importância e do número de moradores da vila. Mas a vila ainda existia e existiam também
as casas dos operários. Na transição da Paulista para a FEPASA, a estação de Campo Alegre é rebaixada de estação mesmo a ponto de parada. Então os trens não ficavam mais muito tempo em Campo Alegre e nem sempre, falando já em FEPASA, a partir dos anos 70, existiam funcionários fixos na estação. Com o tempo, os funcionários vinham ou de Tirapina, quando o trem estava indo sentido Bauru, ou de Brotas, quando o trem estava indo sentido São Paulo, e ficavam na própria estação de Campo Alegre, fazendo ali alguns serviços necessários, e depois a estação era fechada. Não foi uma estação que se manteve exatamente operacional até o final da FEPASA, lá nos anos 90. Nos anos 80, mais precisamente em 1986, no ano que eu nasci, a FEPASA demoliu grandes estações, quer dizer, grandes não, estações que tinham sido grandes, mas que tinham perdido importância, ou seus entornos. A estação de Campo Alegre não foi exatamente demolida. Havia uma recomendação de demolição, mas o que foi demolida mesmo foi a vila. A vila deixou de existir nos anos 1980, ficou a Igreja de São Francisco, inaugurada também no final do século XIX, porque pertencia a uma propriedade já particular. A FEPASA não tinha autoridade sobre isso, mas a FEPASA demoliu as casas da vila de Campo Alegre e demoliu as casas adjacentes, as casas dos ex-ferroviários. Tudo entrou no pacote e tudo foi transformado em fazenda, em terras que foram depois incorporadas à região. Obviamente o café já não era mais produzido, o café entra em declínio no final dos anos 20, ainda continua sendo produzido, mas em menor intensidade. Ali a quebra da Bolsa de 29 de Nova York resultou aqui no Brasil em um enforcamento, em uma grande crise na produção de café, e hoje Campo Alegre não produz mais café. O que você tem ali é citricultura, produção de laranjas, e a suinocultura, produção de gado suíno. A estação ainda existe, mas tem uma história, eu diria que seria cômica se não fosse trágica. Nem o patrimônio, nem a SPU, a Secretaria de Patrimônio da União, sabe hoje da estação de Campo Alegre. Isso porque os relatórios da FEPASA eram que nem de bêbado, não tinham dono. Então, em alguns deles, a estação constava como já demolida. Se já está demolida e em tese não existe mais, não tem com que se preocupar, mas o fato é que ela está lá e em alguns outros relatórios ou levantamentos ela estava. Então, para ter a posse dessa estação, que no caso poderia estar sob guarda, sob custódia do município de Brotas, é preciso desbravar documentos e decidir se ela existe mesmo ou não oficialmente. Fato é que a estação ficou em ruínas e foi sendo deixada de lado. Para a operadora de cargas, que assume ali no final dos anos 90, a Ferroban e depois a LL, a estação não interessava, a operadora assumiu apenas o leito e a estação foi se degradando, ela foi sendo dilapidada aos poucos. Portas, janelas, piso, telhas, a estação sofreu um parcial incêndio e ficou muitos anos no meio do mato. Você só chega à estação de Campo Alegre por uma estrada de terra, promete-se um asfaltamento para breve, porém a estação ela era sumida ali, você tinha que jogar no mapa. A primeira vez que eu visitei Campo Alegre foi em 2018, você tinha que jogar num aplicativo de mapa e de repente o mapa sumia, caía até a área do celular e você ia caminhando ali, né, com o seu carro. Obviamente não dá para ir a pé, longe, são 4, 5 quilômetros da rodovia, e você ia pela estrada de terra seguindo pelos antigos postes da ferrovia até chegar à estação, que você via ainda e vê o telhado encoberto. A estação hoje, ou não a estação, mas a área em torno, serve para o pessoal da MRS da Rumo que operam ali deixar material ferroviário. Não sei até quando e também não faço ideia de até quando a estação permanecerá em pé, mas eu já volto a falar disso. Eu agora vou mostrar para você algumas fotos de Campo Alegre e contar como eu descobri este local que é tão importante, mas infelizmente deixado totalmente de lado. A primeira foto da vila de Campo Alegre é dos anos 1940, 1950 e faz parte do acervo familiar do meu querido amigo Marcos Cassúcio de Brotas. Cassúcio, que é um entusiasta na luta pela memória ferroviária e preservacionista também. Foi por essa época, ou mais ou menos nessa época, que eu ouvi histórias de Campo Alegre, que remetiam aos anos 30, 40, 50, quem sabe até antes. Uma outra amiga e depoente do meu trabalho,
a doutora Marina Helena Bertazza Jorge, hoje oftalmologista, visitava Campo Alegre com regularidade, porque a sua tia Ana Gipa ali morava. Ana Gipa era uma senhora já surda, com muita dificuldade, mas que não abandonava a vila. Vivia num casarão com piso de madeira e sentia os sons pela reverberação do piso. Por não ouvir, ela tinha este contato tátil. Inclusive, ela tinha um gramofone e colocava discos e conseguia dançar pela reverberação que sentia nos pés. Foi Marina quem me contou de Campo Alegre em 2009, numa entrevista que eu fiz com ela aqui em São Paulo. E ela me contou em tantos detalhes que eu escrevi meus primeiros textos sobre Campo Alegre sem nunca ter ido ao local. Eu fui visitar Campo Alegre pela primeira vez em 2018, quando a situação, claro, já era bem diferente dessa. Aqui você vê os habitantes da vila, você vê as casas e você vê que havia bastante movimento ali e que as pessoas aproveitavam o local, não só como moradia, mas também se reuniam, tinham seus momentos de recreação e uma missa na igreja de São Francisco. Enfim, tempos áureos, tempos de ainda plena ocupação de Campo Alegre. A segunda imagem é de um amigo também muito querido, o Juarez Gonçalves da Silva, que vive em Brotas e a quem eu deixo o meu profundo abraço e a gratidão pela confiança por me ceder parte do seu acervo familiar sobre Campo Alegre. Você vê que é uma imagem já dos anos 1970, dá para saber pela pintura da locomotiva V8, pintura fase 1 da FEPASA, locomotiva encostada na estação de Campo Alegre com um trem de passageiros. Este trem está indo sentido Brotas, então vindo de Tirapina, passou por Campo Alegre, iria para Terrado e Brotas. O que chama atenção nessa foto é você ver que a estação ainda operava e você tinha ali as casas, a vila, não dá para ver tudo, obviamente, mas segundo o relato do Juarez, ainda as casas e ainda a vila. O Juarez, inclusive, nos anos 70, viveu na vila de Campo Alegre com a sua família, ali teve seus filhos, viu sua família crescer. E é uma foto muito bonita, uma foto já em cores que mostra o movimento na estação de Campo Alegre. A próxima imagem vocês vão ver é uma imagem minha, do mesmo ângulo, feita um pouco mais de 30, quase 40 anos depois. Aliás, mais de 40 anos depois. Olha aí o professor de português se atrapalhando nas contas. Mais de 40, quase 50 anos depois. Essa é a primeira imagem mais recente. Você vê nesta imagem um ângulo parecido com o da foto anterior. Não dá para ser o mesmo ângulo, porque a plataforma, à época desta foto, estava inacessível. Havia muito mato ali, então você não conseguia subir na plataforma em toda a extensão. A estação está em ruínas, como se percebe, ela tem várias marcas de infiltrações, ela tem marcas de incêndio, ela está destelhada, sem janelas, sem portas. Uma árvore nasce frondosa do meio dela, ela não tem mais assoalho, ela tem basicamente só a estrutura das paredes, paradoxos da natureza, beleza em meio ao descaso, e ao fundo você tem a cabine de sinalização e chaves que ainda está inteira, ela não foi incendiada nem destruída, mas inteira em termos estruturais também. Por dentro você não tem mais divisões de piso, nenhum equipamento de mudança de linha que daria acesso ao pátio, é só a estrutura oca mesmo. Hoje, essa parte da frente da foto, que tem esse mato alto, é a parte que a Rumo Logística utiliza como depósito de materiais, enfim, de lastro, de pedaços de trilhos, mas a gente não sabe até quando vai essa utilização, tampouco se essa utilização é temporária, enquanto eles mexem ali na malha e depois eles vão embora. Na imagem de agora, nós temos uma época de inverno. Você percebe que a anterior foi feita no verão, porque a vegetação do chão estava verde frondosa e aqui ressecada. Apesar do dia muito bonito e ensolarado, era julho e fazia frio. O pontinho de moletom azul, um pouco antes da entrada principal da Gare, sou eu manipulando o drone, modo pelo qual essa foto foi feita. Por que eu mostrei essa foto em plano aberto? Porque acima de onde está a Gare, de onde está a estação, você tinha a vila de Campo Alegre. Então, as casas dos funcionários da ferrovia primeiro e depois a vila para trás, das antigas casas. Tudo isso foi demolido e o que sobrou de edificação, haviam algumas também do lado de baixo da linha, o que sobrou de edificação foram a Gare, construída em 1885, ainda na época da Rio Clarense,
e a cabine de chaves, que é posterior. Essa cabine de chaves já é padrão Companhia Paulista. Todas as estações ali da região têm uma bem semelhante a esta. Também feita com drone, também no inverno de 2021, a foto mostra a única edificação preservada na região que pertencia à vila de Campo Alegre. Esta é a igreja de São Francisco, do final do século XIX, que foi abandonada, chegou a ser incendiada, mas foi restaurada pelo proprietário da fazenda na qual se insere no final dos anos 2000. Hoje ela funciona e os fazendeiros a utilizam, houve uma inauguração, eventualmente há missas, mas ela ficou como uma espécie de testemunha da história, testemunha do que foi Campo Alegre. Para você ter uma ideia, nem o cemitério sobrou, o cemitério também foi desmanchado e as ossadas que estavam lá se perderam. A igreja, então, olha para a sua história e resiste a um tempo que, de maneira muito triste e de maneira muito lamentável, parece ter se perdido. E agora vem o momento puxão de orelha. Infelizmente, a administração municipal de Brotas ou as administrações em conjunto nunca deram a mínima para as estações ferroviárias da cidade. As que estão em pé sobrevivem. A estação central sobrevive com usos da prefeitura, arquivos, o armazém é um depósito, e a estação de Espraiado é ocupada por moradores não exatamente regulares, mas a gente que está lá. A estação de Campo Alegre está abandonada e a estação de Aterrado não existe mais. Sobrou a cabine de chaves. Prefeitura de Brotas, alô prefeita Leca, você que chegou agora, dá uma olhada com carinho nesse patrimônio. Não esquece que a sua cidade é MIT, é município de interesse turístico, e não é só a parte dos rios e das corredeiras que é fundamental. A história ferroviária fala muito alto em Brotas, até porque por muitas décadas, por mais de um século, o principal meio de chegar à cidade e de dela partir eram os trens. Portanto, vamos pensar aí em resgatar essas estações. Campo Alegre está em área de fazendas, a prefeitura pode pegar a estação da SPU, Secretaria de Patrimônio da União, é a prefeitura que, aliás, deve pegar, mas pode ceder, quem sabe, ali aos fazendeiros para que se faça algo, entre no circuito turístico, se preserve o espaço, assim como pelo menos a cabine de chaves da estação de Aterrado. É necessário valorizar essa história, é a sua própria história, é a sua raiz, Brotas, é a sua raiz, prefeita. Eu conto com você e espero efetivamente que no seu mandato algo seja feito. Mostre o seu amor pela cidade, preserve o patrimônio ferroviário de Brotas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Na próxima semana tem Papo de Trilho, nosso debate, nossa fala sobre assuntos atuais ligados à Ferrovia Paulista, e lá, é claro, a gente se encontra. Um grande abraço.